verso 19. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: convoco hoje o céu e a terra como testemunha contra ti, que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida para que vivas, tu e tua descendência. Senhor meu Deus e meu Pai, fala conosco, ó Deus, através da tua palavra. A tua palavra que não volta vazia, encontre um lugar em cada coração nesta noite. Eu te peço, ó Deus, que tu de uma forma especial, nesta noite, visite, Senhor, os teus servos que estão impossibilitados de vir à tua casa. Ao diácono Jurandir, que operou, ó Pai, o calcanhar, dá uma recuperação rápida para teu servo. Ao esposo da tua serva Sônia Martins, ó Pai, o seu Tadeu, que foi acometido de um infarto ao longo da semana, mas o Senhor preservou a vida dele, porque tu tem um propósito salvífico na vida dele. Ó Deus, que se cumpra o teu propósito na vida dele. Ó Deus, a irmã Lena, o pai que também não pode estar aqui, por estar debilitada, ó Deus, visita a tua filha e a todos os enfermos, ó Pai. Todos aqueles que por algum motivo foram impedidos de estar aqui nesta noite. Que a palavra pregada aqui, que o teu Espírito Santo possa estar, ó Deus, com cada um deles. E nós sabemos que está, porque tu és onipresente e onipotente. Assim oramos, carecendo da tua graça, da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não costumo dar o tema logo no início da mensagem, mas eu gostaria de destacar aqui algo que ficou tão claro nesse texto, uma convocação de Josué, filho de Nun, que após a morte de Moisés, toma a dianteira para encaminhar o povo à terra prometida. A essa altura, então, ele dá algumas diretrizes ao povo de Israel, relembrando a lei do Senhor, relembrando as palavras do Senhor, relembrando tudo o que o Senhor já havia dito a Moisés. Podemos observar claramente que logo antes disso, Moisés também reforça a lei do Senhor no coração do povo. Moisés também, perto da sua morte, vai viver alguns momentos, vai cantar alguns cânticos e vai reforçar também a lei do Senhor no coração do povo. Aqui a lei de Moisés, aqui a direção também que Moisés dá ao povo a respeito da terra prometida. Eu gostaria de destacar aqui como tema da mensagem desta noite as duas taças, a taça da vida e a taça da morte. Podemos observar que a convocação, a direção que o próprio Senhor, que o próprio Deus dá através da sua palavra, através de Moisés, aos israelitas olha, tem dois caminhos aqui diante de vocês. Vimos isso desde o capítulo 28, Moisés quando convoca o povo, dizendo, olha, Deus coloca como testemunha diante de vós no dia de hoje. Então, dando a opção do povo escolher entre a vida e a morte, se tratando de a vida, a lei de Deus, e a morte, os seus próprios caminhos. É nítido, e vocês podem observar comigo, pois aqui Moisés está orientando todo o povo a se curvar diante do Senhor, dando uma opção de salvação, colocando a vida e a morte diante dos homens. Infelizmente, meus irmãos, eu já afirmei isso em outras ocasiões, as pessoas pensam que tem outra alternativa, porque se apegam a uma palavra que não é bíblica, que o Senhor não falou, e isso mexe com alguns crentes e ficam até chateados com o pastor, quando o pastor fala sobre o livre-arbítrio. Então, com a ideia do livre-arbítrio, com essa palavra que não é bíblica, com essa palavra que em nenhum momento Deus proferiu, nem Jesus falou que o homem tem livre-arbítrio algum. O homem, na verdade, pensa que pode
não escolher a Deus e escolher qualquer outra coisa boa que não seja Deus. O homem pensa e vive enganando a si próprio, se auto-sabotando, pois ele pensa que pode escolher a hora que ele quiser ser salvo. Porque disseram para ele um dia que ele tem livre-arbítrio. Ele tem livre-arbítrio e um livre-arbítrio falso, uma palavra enganosa, onde muitos se apoiam para viver do jeito que quer, como quer, na hora que quer, sem dar satisfação a ninguém. Então, falando de livre-arbítrio, eu encontrei Salomão respondendo essa pergunta, quando ele diz: olha, jovem, aproveita bem os dias da tua mocidade, faça o que você quiser, aproveita. Em outras palavras, contextualizando, faça o que você quiser fazer. Se você quer beber, beba. Se você quer se prostituir, se prostitua. Se você quiser pecar, pegue, faça o que te der na telha. Que é isso que o livre-arbítrio ensina, que o crente faz o que lhe der na telha, porque Deus lhe deu o livre-arbítrio. Então ele mesmo completa: mas saiba que um dia tu prestarás conta ao teu Criador. Me diga se isso então é livre-arbítrio, que você pode escolher o que quiser, mas que não pode escolher as consequências dos seus atos. Aqui a palavra de Deus diz: os céus e a terra hoje tomam por testemunha contra ti, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. A palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o fim dele é a morte. Meus irmãos, aqui temos dois cálices, duas taças nesta noite, colocadas diante de você que me escuta: o da vida e o da morte. E qual é o caminho da morte? O cálice e a taça da morte, na verdade, é a mais palatável de todas. O cálice da salvação é amargo, é o contrário. Sim, eu estou olhando aqui para os jovens aqui crescendo, isso mesmo, fiquem atentos: Isaac, Cadu, Rafael, Davi, pois o cálice da salvação ele é amargo, ele não é doce, porque ele tem sabor de renúncia, ele tem sabor de abnegação, ele tem sabor de morte do eu, a morte da vontade, ele tem o sabor da obediência, e ela é amarga. Por isso que muitos correm desse cálice da renúncia, de se prostrar diante do Senhor. O cálice da salvação tem sabor de arrependimento. O cálice da salvação tem um sabor, assim, simbolicamente falando, de tristeza, de lágrima, de choro. Pelo contrário, aquilo que parece momentaneamente alegria, não. O cálice da salvação não é nada disso. O cálice da salvação é amargo. O cálice da salvação muitos desprezam, porque na verdade ele não é palatável. Mas o cálice da morte, como ele é saboroso. Por isso que temos muitos, e ainda na igreja, irmãos, visitantes que não são cristãos. Por isso que temos muitos ditos cristãos que frequentam igrejas evangélicas, mas que vivem degustando no cálice da morte. Vai acordar de ressaca no inferno. Porque o cálice da morte é tudo aquilo que contraria a vontade de Deus e, pelo contrário, que satisfaz a sua vontade. E muitos estão vivendo enganados, com tal livre-arbítrio, e degustando semanalmente, diariamente, anualmente no cálice do pecado. Ele quer beber, ele bebe; ele quer se prostituir, ele se prostitui; ele quer mentir, ele mente. E ele está bebendo no cálice da morte, onde Deus está ali lavando as suas mãos, onde Deus está derramando a sua ira. E no próprio Apocalipse vai dizer que o 7º cálice da ira de Deus será derramado sobre a terra. E se você olhar comigo as notícias globais, você irá perceber que Deus já está derramando o cálice da sua ira. Um lugar mais belo, um lugar mais lindo, dos lugares mais lindos do mundo, o Senhor derramou um pouco do cálice da sua ira ali no Havaí. Se eu te pergunto, se não foi Deus, foi quem que fez tudo isso? Meu Deus, mas como é que pode Deus fazer isso? Por causa da desobediência do homem, por causa da desobediência da humanidade. A cada dia, os flagelos de Deus, a justiça de Deus, a mão de Deus está pesando sobre a humanidade. A escolha é simples: se você escolher a vida, você vai viver; se escolher a morte, vai morrer. E aí eu te pergunto, o que é que você pode escolher aí? O que é que você pode decidir? Você pode escolher o caminho da morte e não morrer? Por isso que tem muitos que pensam isso, que ele pode escolher o caminho do pecado, mas ele não vai morrer. Ele pode escolher o caminho da prostituição, do pecado, de tudo que ele quiser fazer, mas ele não vai morrer. Ele pode, pensa que pode decidir quando vai querer Jesus em
sua vida, e quando não vai querer, está achando que vai acordar no paraíso, vai acordar no inferno, no lago de fogo e enxofre. Porque teve toda a vida para experimentar o cálice da salvação, que por sinal é de graça, mas preferiu beber e pagar o cálice da morte. E o pecado é tão bom que ainda dá salário para quem pratica ele. Vocês não lembram? A salvação é de graça, mas o pecado paga e paga bem. Paga salário, que você tem direito a FGTS, você tem direito a auxílio, tudo, só que isso você só vai receber no inferno. O salário é a morte. E seu FGTS vai ser para sempre no lago de fogo e enxofre. Que triste, não? A gente vem para a igreja para ouvir o que Deus pode fazer na minha vida. Ah, mas eu estou com problemas, eu quero ouvir o que Deus vai fazer na minha família. Ah, eu quero que Deus faça isso. Você precisa beber o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor. E então será salvo tu e a tua casa. Serão salvos os teus. Se você beber o cálice da salvação, os teus filhos irão beber esse cálice, a tua família irá beber esse cálice. Todos irão degustar da salvação que há em Cristo Jesus. A palavra de Deus deixa bem claro, e aqui você pode observar, que a palavra do Senhor, quando veio em direção ao povo, o patriarca, o legislador do povo diz: hoje eu proponho diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal. Lá no verso 15, para você ver, convoca o povo e diz: olha, hoje eu coloco algo diante de vocês, a vida e a morte, o bem e o mal. E hoje você que entrou aqui, você não tem escapatória. Ou você bebe o cálice da salvação, ou você vai continuar bebendo no cálice do mundo, onde todo mundo põe a boca. Você vai continuar bebendo no cálice do pecado, da prostituição, onde todo mundo se prostitui, onde todo mundo peca contra Deus. Mas se você escolher beber o cálice da salvação, é só para você. A salvação que há em Cristo Jesus, você pode experimentar esse cálice da salvação. Mas não, irmãos, mas o homem não quer isso. Ele quer o livre-arbítrio. Ele quer escolher. Tem a vida e a morte. Eu escolho o que é melhor para mim. Eu escolho o que eu quero beber. Falando aqui das taças, eu escolho em qual cálice eu vou beber. Como eu disse, não é à toa que vivemos numa geração de degustadores do cálice da morte. Desperta tu que dormes, ressuscita dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você e para dar uma chance para você hoje, colocando o céu e a terra como testemunha diante de você. Você não sairá inocente nesta noite da pregação que você está ouvindo. Ou você bebe o cálice da salvação, ou você vai acordar de ressaca no inferno. Talvez o teu parente, por sabedoria, está evitando dizer isso para você. Talvez a tua esposa, por sabedoria, para ganhar você, está com medo de dizer isso para você. Talvez alguém da tua família aqui que te ama muito está com medo de dizer isso para você, mas o meu compromisso é com o Senhor. Se você não beber o cálice da salvação, você vai acordar de ressaca no inferno. E você já viu quem bebe. Nesse momento aqui, tem um som tocando ali fora e tem pessoas pagando para beber. Elas estão pagando para beber um cálice de cerveja. Estão bebendo torres de cerveja, estão se prostituindo, estão fazendo tudo o que querem fazer, pois escolheram beber o cálice da morte. Mas mesmo amargo, eu preferi o cálice da salvação. Eu preferi o cálice da reconciliação, o cálice da cura, o cálice do renovo do Senhor. Mas muitos não preferem isso, muitos rejeitam isso, porque na verdade isso vai eliminar todos os seus prazeres e suas vontades. Na verdade irá nos submeter diante de Deus. Hoje eu te declaro, olha o verso 18 comigo. Hoje eu te declaro que certamente perecerá, não permanecerás por longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão, para a qual possuís. Os céus e a terra dão hoje por testemunhas contra ti, de que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva, e será abençoado, e vai viver você e toda a tua descendência. Falando de escolhas, eu creio na livre agência, eu creio na responsabilidade do homem a respeito das suas escolhas, pois as suas escolhas, na verdade,
lhe coloca responsável de todas as consequências. Por isso que outra coisa, quando eu digo, as pessoas, alguns não entendem, não gostam, não aceitam, pois ninguém é coitadinho diante de Deus. As pessoas falam, porque eu estou triste, porque são problemas, porque são dificuldades. Não tem ninguém inocente diante de Deus. Na verdade, tudo que passamos e enfrentamos, merecemos até o pior. É a misericórdia de Deus que ainda aplaca a sua própria ira contra nós. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Observe uma coisa comigo, irmãos. Todo tipo de pecado tem um preço, tanto financeiro quanto em consequências. Todo pecado tem um preço. Para todo tipo de pecado você tem que pagar no mundo aí fora. Para tudo que você escolhe fora da vontade de Deus, você tem que pagar. Mas vem para a igreja, você não paga nem ingresso. Percebe? Você não paga nem para entrar. Dá o dízimo e as ofertas se quiser, com você e Deus ainda. Mas os homens preferem pagar para pecar. E pagam caro. E investem alto nos seus prazeres e deleites. Deus pode curar você. Deus pode fazer um milagre na vida do ingrato. Ele curou 10, só me voltou para agradecer. E você acha que ele se surpreendeu com isso? Você pensa o quê? Que Deus não cura um ingrato? Você pensa o quê? Que Deus não abençoa? Você pensa o quê? Que Deus não pode fazer um milagre na vida de um ingrato? De um não cristão? Você pensa que Deus não pode derramar uma bênção especial na vida de um não cristão? Não pode ministrar a uma cura? Não pode fazer grandes coisas? E ele continua no cálice do pecado. E ele continua bebendo no cálice da morte. Mas na verdade, meus irmãos, na verdade, para Deus importa onde vamos passar a eternidade. Então você quer aproveitar a sua vida? Você quer viver no seu estilo de vida? Você quer viver no seu tempo? Você já decidiu em você mesmo, em seu coração, quando você vai entregar a sua vida para Jesus? Você escolheu e você decidiu qual vai ser o momento? É isso mesmo? Cuidado. E eu te digo isso para te amedrontar mesmo. Amanhã pode ser muito tarde. E você hoje tem a oportunidade de beber o cálice da salvação. E eu não acredito que você vai embora preferindo continuar bebendo no cálice da morte. E qual o cálice da morte? Ele não tem sabor de morte. O sabor da morte vem na ressaca. Vem no dia do juízo. Vem no dia que Deus derramar o cálice da sua ira sobre os filhos da desobediência. Agora está tudo light. Agora você degusta o pecado. Olha, nada aconteceu. Vamos continuar. Por que as pessoas se embriagam? Porque elas vão bebendo e não vão sentindo que estão ficando entorpecidas. Elas vão bebendo e dizem, não, eu aguento mais uma, né? Bota mais uma. E tem gente assim com pecado, bota mais um, e vamos, e não percebe que já está entorpecido. Não percebem, assim como um bebum que acorda sem saber onde está, sem saber o rumo, ou como foi parar ali, muitos vão acordar assim no inferno. Sem saber porque foi para lá, mas está sendo entorpecido todos os dias no cálice do pecado. E se gabam, são orgulhosos, são presunçosos. Eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, eu faço isso mesmo, quem manda na minha vida sou eu, então tá bom, então continue bebendo no cálice da morte. Mas eu apresento para você nesta noite o cálice da vida, que é a palavra de Deus. O cálice da salvação, que tem arrependimento. O cálice da salvação, que tem a reconciliação, que tem a cura, que tem o milagre, que tem as bênçãos do Senhor que enriquecem e não acrescentam dores. Mas muitos ainda escolhem viver dessa maneira. Observe comigo que ele coloca os céus e a terra como testemunha. A criação está testificando. Tudo que Deus criou, eu coloco como testemunha diante de nós agora. A bênção, os céus e a terra tomam como testemunha contra ti, que ele propôs aos israelitas a vida e a morte.
O Senhor coloca diante de ti nesta noite, meu amado irmão, meu amigo, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu queria trabalhar um pouco sobre a bênção e sobre a maldição. Tem pessoas que fogem da bênção de Deus, e eu não sei o que elas pensam que são abençoadas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Mas todas essas promessas do Salmo 91, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. É só para aqueles que estão debaixo das asas do Onipotente. Existem bênçãos que são condicionais. Mentiram para você, te venderam um falso plano de salvação, estão enganando você, que você está bebendo no cálice do pecado e está sendo abençoado. É uma falsa ilusão, é um engano, é um engodo de Satanás, para você pensar que está tudo bem, para você pensar que está tranquilo, para você pensar que está favorável. Daqui a pouco a fatura desse pecado que você está cometendo vai chegar, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então as pessoas pensam que não estão debaixo da cobertura do Altíssimo, mas que estão debaixo de bênção. Meus irmãos, ou está na sombra do Onipotente, ou está debaixo de maldição. Ou está na bênção ou está na maldição. Tem gente que não gosta. Ou você é abençoado ou amaldiçoado. Como é que eu sei que eu sou abençoado? Eu sou abençoado quando eu entendo que Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador. Quando eu me rendo perante ao Senhor, eu passo a pertencer a Ele. E agora nenhuma maldição pode alcançar, porque ninguém pode amaldiçoar quem o Senhor já abençoou. As pessoas ficam com medo de macumba, as pessoas ficam com medo de um trabalho na Mata Virgem, as pessoas ficam com medo que pula 7 ondas e joga fogo para Iemanjá, as pessoas ficam com medo de trabalho feito, e foi pipoca, que viu o nome na boca do sapo. O meu nome pode estar na boca do sapo, podem ter pulado 7 ondas para Iemanjá, pode ter colocado na Mata Virgem. O meu nome está nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. Ele me salvou, me resgatou, e não há ninguém que possa me tirar da sua mão. Quando Ele salva é para sempre, quando Ele abençoa é para sempre. Não tem maldição, não tem feitiçaria, não tem encantamento, não tem inveja, não tem olho gordo, não tem maldição. Cai tudo por terra diante daquele que o Senhor abençoou, que o Senhor salvou. Venha para baixo da bênção do Senhor, venha para debaixo das asas do Onipotente, e você estará seguro, e nenhum mal te sucederá, e praga alguma chegará na sua tenda. Crente com medo de maldição, crente com medo de trabalho feito, vai fazer e o Senhor vai pegar Satanás e vai fazer e desfazer todo o trabalho sobre a vida daqueles que lhe pertencem. Quando o teu nome chega lá, quando o invejoso colocar teu nome, quando Satanás diz alguém para colocar teu nome, você já será reconhecido no inferno como alguém que o Senhor salvou. E Ele irá dizer: essa vida pertence ao Senhor Jesus. Não tem maldição, não tem encantamento, não tem feitiçaria, não tem engano, não tem nada. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Mas você precisa crer, você precisa beber o cálice da salvação, invocar o nome do Senhor, confessar publicamente que você pertence a Ele. Pois até Satanás, quando vir em tua direção por um caminho, a Bíblia diz: os teus inimigos virão contra ti por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão. Porque ali vai alguém que teme ao Senhor, porque vai ali alguém que invoca o nome do Senhor. Mas uma geração que vive tanto no pecado, uma geração que vive degustando nos cálices do pecado, não consegue nem invocar o nome do Senhor dentro de casa, não consegue invocar o nome do Senhor no trabalho, não consegue invocar o nome do Senhor na faculdade, não consegue invocar o nome do Senhor porque vive degustando no cálice do pecado. Mas se você beber no cálice da salvação, você não vai querer saber de outra coisa, porque na verdade
o cálice, a taça da salvação, nos propõe as bênçãos do Senhor. Quem enriquece não acrescenta dores. Então o negócio aqui só entre eu e você, que ninguém sabe, só você e Deus, mas entre eu e você e Deus. Para de ficar degustando no cálice do pecado. Para de experimentar o pecado, foge disso, volta para o Senhor, se reconcilia diante do Senhor, beba o cálice da salvação. Por que você não quer Jesus? Aí, por que você não quer ser cristão? Vamos conversar, por que você não quer entregar sua vida a Jesus? Tem muitos cálices para beber lá fora que você não quer abrir mão, né? O Senhor coloca você como testemunha hoje. Ninguém mandou você vir para a PIBCP hoje. O Senhor te pegou aqui nessa noite. E se você não beber o cálice da salvação, você vai acordar de ressaca no inferno. Você precisa se prostrar. Você precisa dizer: Senhor, eu quero beber o cálice da salvação. Eu quero beber esse cálice. É amargo. É amargo, mas é saudável. É amargo, mas é salvífico. É amargo, mas traz vida. É amargo. Os melhores chás são amargos, não é? E essas ervas amargas que produzem os melhores resultados do nosso corpo. Não é assim, verdade? Eu vou para a Bahia agora, vou trazer uma garrafada de ervas aqui para alguns irmãos. Vai acabar de dor na coluna? Vão ficar tudo saudáveis aqui. A tua está garantida, William, fica tranquilo. A salsa, caroba, janaúba. De manhã a gente chora, de noite a gente ri. É verdade. Então, meus irmãos, você tem uma opção. Chama de escolha. Mas o Senhor coloca diante de você a bênção e a maldição. A bênção e a maldição. A vida e a morte. A maldição, você paga para ser amaldiçoado, paga para pecar e recebe um salário na hora de ir para o inferno. Vai receber todo o teu tempo de serviço. É forte, né? Vai receber todo o tempo de casa. Mas a salvação é gratuita, o dom gratuito de Deus. Ele vos deu vida estando vós mortos. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É de graça. É de graça. Foi pela graça. Custou o sangue do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Cada gota de sangue derramado por mim e por você. Muitos ficam com medo de ser amaldiçoados. Muitos têm medo de tantas coisas. Isso não quer dizer que Satanás não vai continuar investindo. Isso não quer dizer que Satanás não vai trabalhar. Isso não quer dizer que ele não vai tentar nos parar. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria eu e não faria? Falaria eu e não velaria? Um dia, quando Jeremias ficou preocupado, quando o Senhor chama, o Senhor pega Jeremias, mostra a ele: Jeremias, o que é que tu vê? E Jeremias viu uma amendoeira dando amêndoas, nascendo. E o Senhor disse: assim eu velo com a minha palavra para cumprir aquilo que Ele liberou sobre a minha sua vida. Ele está tomando conta para que aconteça. Se você crer, 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 você será abençoado em nome de Jesus. Ser abençoado não é ter um carro do ano. Ser abençoado não é ter um ótimo salário. Ser abençoado não é ter uma vida estável. Ser abençoado é ter a bênção do Senhor, é ter a bênção da vida eterna. No Havaí o fogo queimou um monte de carros do ano, queimou muitas pessoas, matou muitas pessoas, o fogo consumiu aquele lugar. E muitos ricos também, que foram morar naquele lugar paradisíaco, morreram queimados pelo fogo e deixaram tudo aí. A verdade, irmãos, é que nesta hora, alguns lá do Havaí estão na glória e outros gritando e gemendo no inferno, lembrando de quantas oportunidades tiveram de entregar a sua vida para Jesus. O Noite da Salvação é hoje para você. Isso, 20 de agosto de 2023. O dia que você vai decidir beber o cálice da salvação. Dizer, eu não sei como é que o Senhor vai fazer daqui para frente.
Eu não sei como é que eu vou resolver aquelas contas do pecado. Deixa eu te dizer uma coisa. Beba o cálice da salvação e deixa que o Senhor assuma essa dívida para você. Antes que você tenha que pagar, deixa que Ele paga. Ele vai lá resolver. Ele vai quitar a tua dívida com o pecado. Mas você precisa beber o cálice da salvação. Só isso. Mais nada. Qual o esforço? Nenhum. O que eu vou ter que fazer? Crer. E de agora em diante, obedecer. Adorar. Cantar louvores. Orar, falar com o Papai do Céu, se ajoelhar, ler a Bíblia, orar. E no mundo? Pecado, ressaca, prostituição, divórcio, separação, filhos rebeldes e todo tipo de mal. E em Cristo, a paz do Senhor, irmão. Orar, ler a Bíblia, falar com Deus. Eu vou precisar levantar e vir aqui na frente. Quem falou que aqui à frente salva alguém? Jesus te salva aí onde você está. Você está aí onde você está. Hoje, aí onde você está. O que você vai fazer? Eu sou tímido, eu não quero ir na frente. Ninguém está te chamando aqui para ir na frente. Acabei com esse negócio faz tempo aqui. Que aqui não salva ninguém. Mas aquele que salva está aqui, pode ir no teu assento, pode ir no teu lugar, contemplar teu coração e dizer: eu salvo você nesta noite. 20 de agosto de 2023, o dia da tua salvação. Hoje, o dia do cálice da salvação. Amando o Senhor teu Deus, olha comigo o verso 20, e dando ouvido à sua voz, e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor deu, sob juramento, prometeu aos pais Abraão, Isaque e Jacó, para ter longevidade de vida, para conseguir entrar na terra prometida. Aquele povo tinha que obedecer, se apegar a Deus, a lei do Senhor, porque disso depende a tua vida. A tua vida não depende do homem. A tua vida não depende do teu salário. A tua vida não depende do teu patrão. A tua vida depende única e exclusivamente de Deus. A tua vida depende de Deus, que deu seu filho para morrer por mim e por você. Se apegue a Ele. Obedeça. Ouça a sua voz que está sendo dita e proferida a você nesta noite. E além de ter vida eterna, tu vai habitar na terra que manda leite e mel, a nova Jerusalém que desce do céu, quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. E eu pergunto para você nessa noite, eu pergunto para você que não confessou Jesus publicamente como teu único e suficiente Salvador, você que quer beber o cálice da reconciliação, da salvação em Cristo Jesus, você pode escolher nessa noite. Isso que eu posso escolher? Você pode escolher. Você pode escolher beber o cálice da salvação ou continuar degustando no cálice do pecado. Agora, publicamente, diante de toda a igreja do Senhor Jesus aqui reunida, eu pergunto para você: qual cálice você quer continuar bebendo? O cálice do pecado? Os pseudos cristãos, ditos evangélicos, degustando no cálice do pecado? Essa parte, viu, visitantes, é mais difícil do apelo. Você é mais fácil. Ou beber o cálice da salvação que há em Cristo Jesus. Se identifique nessa noite e diga: eu quero beber o cálice da salvação. Eu entendo que Jesus me salvou nessa noite. Onde está você? Onde você está que pode dizer isso? Eu quero ser salvo em Cristo Jesus. Eu quero beber do teu Espírito. Eu quero fazer a tua vontade. Onde está você? Ok. Então aqueles que não confessou Jesus como seu Salvador ainda escolheram a outra opção. Não esquece de marcar essa data, tanto para a salvação quanto para a perdição. Mas o meu Deus é bom, vai me dar outra chance. Eu vou pecar mais um pouco, depois eu resolvo isso.
Hoje o Senhor coloca os céus e a terra e a PIB-CP como testemunha diante de você. Talvez essa pregação será usada contra você no dia do juízo, sabia? E você irá lembrar do dia que teve a oportunidade de confessar Jesus como teu Salvador. Mas vamos imaginar que todos aqui já beberam o cálice da salvação, que não precisam de reconciliação com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que você saiba que as falsas escolhas do mundo só irão te levar para o inferno. Mas a verdadeira salvação está em Cristo. Está em negar a si mesmo. Está na renúncia. Vamos cantar essa canção que já colocaram aqui como uma proposta. Vamos adorar Deus com essa canção. Medite